Mas você viu a seguinte questão, a questão 122? Eu estou lendo ela. Aquela resposta? Eu estou lendo ela. Antes do livre-arbítrio, existe algo. Mas Deus sabe disso, não sabe? Sabe? E ele controla isso? Não, porque Então ele já joga está dentro dados. da gente. Então ele joga dados. Não, Se ele não nos deixa controla... livre, né? Mas assim, antes do livre-arbítrio, eu acredito que tem o instinto. Não, eu sei, E o mas, Carlos, eu instinto, ele entendo, nos Carlos. ensina muito. Tanto que no livro dos Espíritos fala que o instinto não erra. A partir do momento que a gente vai tendo livre-arbítrio, a gente vai tendo condições de escolher. Aí, por que a gente não evolui rápido? Porque se nós fizermos uma escolha ruim, a gente vai entrar no caminho de expiação. E o expiação é fechado, você vai demorar mais tempo ali. Né? Aí você vai sofrer para aprender. Se a gente escolheu bem, a gente evolui mais rápido. O que eu acho que o que nos ensina muito é o instinto. E antes disso? Antes do instinto, a gente não é nada, eu acho. Então, a gente não nasceu. A questão é assim, eu não estou preocupado com o interno nosso, estou preocupado assim, na conjuntura. Então, se a gente... vou ler aqui a resposta da 122. Assim, a causa não está nele, espírito, está fora dele, nas influências a que cede em virtude da sua boa vontade, ou seja, das influências externas. Mas as influências externas, elas estão a Deus dará? Não. Então Deus sabe que uns espíritos vão ter mais influências, outros menos influência. Sim. Então ele joga dados. Não. Zé, eu acho que o problema aí é a questão da aleatoriedade. Eu tenho uma concepção de que o aleatório é somente aquilo que nós não compreendemos. Eu acho que nada é aleatório no universo. Então Exato. Deus não joga. Chegou onde eu estava. Eu acho então, que mas se nada é aleatório, então por que uns estão sujeitos a uma conjuntura de fatos e outros estão sujeitos a outra conjuntura de fatos que levam a diferentes taxas de evolução? Pelas escolhas. Vamos lá. E Deus sabe as escolhas de antemão. Então, eu acho que ele sabe sim, porque assim, igual quando a gente tem filho, não é? Só o Sidney aqui que não tem filho, mas ele já acompanhou uma criança, com certeza. A gente sabe que até certa faixa etária, o que eles vão fazer? Se a gente deixar eles sozinhos. Só apronta. Nossa, muita coisa. Criança só apronta. Então, eles têm até certa idade, a gente sabe o que vai fazer com que eles se desenvolvam. A gente também sabe aonde que eles vão se desenvolver. Né? Algumas coisas são deles, outras vêm de fatores externos. Existe alguém que está por trás ajudando. No nosso caso, né, como a gente ainda é criança, que eu acredito que nós somos criança porque a gente ainda está em segundo plano, quem é o nosso governador é Jesus. E ele não é bobo. Quando ele criou a Terra já tem tem bilhões de anos aí. Ele já era velho. Quando ele fez o nosso planeta, ele já era muito velho. Imagina agora como que ele não está. Muito mais velho ainda e mais experiente. Então, eles têm uma capacidade que a gente não tem nem condições de imaginar. E quando a gente lê o livro dos Espíritos, tem coisa que eles falam que não adianta a gente querer quebrar a cabeça, que a gente não vai entender. Né? É igual uma criança querer que uma criança de 2 anos entenda de física, entenda de química. Nem meus alunos entendem com 16. Não é? A gente vai partir para a sessão lamento agora. Aí a gente... mas é legal a gente ficar discutindo, porque a gente vai buscando respostas, né? Mas algumas coisas nós não vamos ter respostas. E a gente não tem... A gente é muito pequenininho, gente. E outra, eles vão falar assim, ó... Ele fala, tem hora que ele fala assim... como é que eles falam direto ali no livro dos Espíritos? Já não vos disse? Já não vos disse. Vocês não têm capacidade de entender. Muitas vezes o Kardec toma uns puxão de orelha. Porque ele quer saber, ele quer ir mais a fundo. E olha a grandeza espiritual do Kardec, né? E a gente também não chega muito perto dele. Nada perto dele, né? Espiritualmente. E ele fazia umas perguntas assim,
que tinha hora que a gente vê que ele leva bronca, ele não tinha vergonha de expor isso, que eu acho que é muito legal. Quando ele pega, ele poderia esconder essas respostas para falar, se ele fosse orgulhoso, né? Que ele tá levando bronca. Ele não tinha vergonha dos questionamentos dele e das respostas. Ele era fiel às respostas dos espíritos. Aí já mostra a nobreza de espírito dele. Se fosse eu escondia um monte de perguntas. Ela falou, vai me chamar de burro. Olha, eu sou um filósofo, cientista, não sei o quê. Ah, não vou pôr essa resposta, não. De repente o Kardec estava como assim, como porta-voz mesmo. Ele falou assim, olha, não mate o mensageiro por culpa da mensagem, eu sou apenas o mensageiro. Eu estou trazendo a mensagem, agora a culpa não é minha. Existia método na chatice dele, né? Sim. Ó, vamos lá. Ó, 127, eu vou mais lenha na fogueira, 127. Os espíritos são criados iguais quanto as faculdades intelectuais são criadas iguais. Porém, não sabendo de onde vem, preciso é que o livre-arbítrio siga o seu curso. Eles progridem mais ou menos rapidamente em inteligência como em moralidade. Para mim, essa pergunta 127 está dizendo o seguinte: o progresso não é igual para todo mundo. Sim. E é resposta do livre-arbítrio. Como o nome está dizendo, livre-arbítrio. Ou seja, não está sob controle. É livre. Não tem controle. É aleatório. Exatamente. Então, aqui, desculpa, mas o que a gente um pouco que o Flávio falou. O que a gente classifica como aleatoriedade, na verdade, é ignorância nossa. Não é que é aleatório, a gente apenas não sabe qual é a métrica, qual é o sistema. Não concordo. Aleatório e ignorância não são a mesma coisa? Então, você está apostando nisso? Não. Você acabou de dizer que sim. Não. Pensa numa coincidência. A gente chama de aleatório, mas não é. Por falta de outra palavra. Não, o aleatório é o seguinte, não é determinístico. Isso. Ou seja, o determinístico é assim, cara, é essa receita. Tem como escapar? Cara, você tem como oscilar, mas escapar disso você não vai. O aleatório, assim, cara, tá ao léu. Tá aos dados, ou seja, cara, você joga o dado, você vai tomar, assim, é na sorte, é aleatório. Caótico. Mas o caos é uma fonte de inspiração bastante grande para a minoria das pessoas, né? A maioria gosta de algo mais... É isso, que é solução pronta, né? Então, pelo que a 127 está dizendo que o progresso, evolução, eu entendo como sinônimos. Aí vocês podem me questionar, mas eu entendo que progresso e evolução são sinônimos. É aleatório. A evolução é determinista, certo? Evoluir, o ato de evoluir, sim. Isso, como evoluir é aleatório. Eu acho que aí é justamente isso. O espaço. Deus sabiamente criou o espaço para a gente bater a cabeça. Então ele está mais preocupado com o resultado do que com o processo, com o nosso processo. Então por que ele cria uns que vai bater menos cabeça e cria outros que deliberadamente vai bater mais? Não, ele cria. Então ele não tem controle de tudo. Então ele não é onisciente. Todos são criados simples e ignorantes. Todos são criados iguais. Ele não cria um assim, outro assado. Eu sei, cara. Não estou discutindo o que o Deus está criando. Estamos discutindo se ele é onisciente ou não. Porque se ele se Deus joga dados, então ele não é onisciente. Eu acho que ele é onisciente, mas ele é onisciente num nível que não é tão infinito. Temos como entender. Cara, nós estamos tentando entrar na mente de Deus, cara. Isso é absurdamente idiota, né? Não, eu sei que é idiota. Tá. Não, eu só estou questionando a questão da onisciência. Nós vamos sair daqui peritos em Deus. Deus vai chamar a gente para ficar do lado direito dele. Vocês vão ver. Eu estava aqui fazendo um paralelo. Agora está em moda o metaverso, né? Que eu acho que ainda está muito rudimentar, está parecendo um Second Life um pouquinho em realidade virtual, mas tudo bem.
Se nós estamos, por exemplo, numa realidade virtual, nós estaríamos sujeitos às leis daquela realidade virtual que nós estamos, em relação à maneira como a gente interage com o cenário, interage com as coisas que estão nesse ambiente virtual. Quem foi que criou as leis que regem o ambiente virtual? O programador. Quem é o programador da realidade? E ele criou as regras de como as coisas funcionam. Então, quando a gente age nessa realidade, né, que foi criada pelo programador máximo do negócio, né, é uma analogia. A conclusão é Deus é Zuckerberg. Não. Mas assim, né, existem consequências dos nossos atos, dos nossos pensamentos, das coisas que a gente faz dentro dessa lógica de programação do universo que nós vivemos. E isso é determinístico, ação e reação. Cara, é simples. Então, e assim, com relação ao livre-arbítrio e ao determinismo, eu acho que a gente não entende muito bem. Uhum. Porque o livre-arbítrio, a gente vê que ele se desenvolve, ele não é acabado. Não é? Pelo que eu li ali, a gente vai construindo esse livre-arbítrio. Não, a gente constrói a consciência. O livre-arbítrio continua... Não, mas o livre-arbítrio ele vai sendo construído junto com a consciência. Porque, assim, você só pode escolher quando você sabe. Quando você perdeu a ignorância. Então, vamos lá. Não é? Pelo que entendi, é isso. Perdeu a ignorância, já era. Então, aí você tem condições de escolher. Você escolhe o bem ou o mal. Se você escolher o bem, você evolui rápido. Se você escolher o mal, você fica meio que paradinho. Só que o determinismo é a evolução. Não tem como a gente fugir. É como se fosse um caminho com vários atalhos. Né? E se eu escolher, dependendo do que eu escolho, eu vou para um caminho mais longo. Sim, e a pergunta é essa. Deus sabe de antemão a escolha que a gente vai fazer? A gente tem uma bússola, né? Que são as leis divinas. Mas a gente também, é algo que também é construído com a experiência. Cara, você acredita que Deus é onisciente? Gente, eu não entendo essa parte. Eu não entendo, sinceramente, assim. Porque, assim, a pergunta que eu quero chegar... Que as escolhas determinam a evolução, eu concordo. Que o livre-arbítrio é nosso para escolher entre o bem e o mal, eu concordo. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte: Deus sabe de antemão nossas escolhas? Uhum. Então tem um certo proselitismo aí, que não deveria existir, claro. Porque como é que ele queria saber? Isso aqui ele vai criar tão deliberadamente. Isso aqui vai fazer tais escolhas. Esse aqui vai fazer tais escolhas. Esse aqui vai evoluir assim. Esse vai evoluir assado. Não é preciso. Eu acho que ele deixa a gente livre. Então ele joga dados. Eu acho que ele deixa a gente livre. Ele não vai. Eu acho que assim, ele nos dá as condições. Mas ele respeita as nossas escolhas. Entendeu? Sim. Ele respeita muito as nossas escolhas. É que a gente vê as más escolhas como um castigo ainda. A gente tem muito enraizado na gente como castigo, como ruim. Ele não vê dessa forma. Aliás, a gente está colocando, a gente está humanizando, toda hora a gente humaniza Deus. Porque assim, por que a gente humaniza? Porque a gente vê ele como pai, né? A gente não consegue ver de outra forma, essa que é a verdade. A gente vê ele como pai. Então, assim, conforme a gente vai evoluindo e se melhorando, ele vai deixando livre. Só que ele sabe se a gente... eu acho que ele sabe se as nossas escolhas vão nos fazer sofrer muito. Então, é aí que entra... Que é aí que eu acho que ele bloqueia. Entendeu? Ele fala, não, tem um limite. Eu acho que existe limite, tanto para o livre-arbítrio como para o determinismo. Então, o livre-arbítrio é entre aspas, né? Então, se o livre-arbítrio é limitado, é entre aspas. Não, ele é limitado dependendo das nossas escolhas. Mas, por isso que é a ignorância eu acho que a ignorância que nos direciona, gente. Se você é ignorante, você está protegido. Se você, tipo assim, perdeu a ignorância, já era, entendeu? Porque assim... Sidney, pode falar, ele está desesperado, calma, levantaram. Eu acho que a ignorância é a nossa melhor aliada. Eu acho que é isso, a verdade é essa. Vamos ser ignorantes. Sei que nada sei, vamos embora.
É que a gente faz uma leitura que o livre-arbítrio é você fazer o que você quiser, né? E, na verdade, eu não acho que seja tão solto assim. Tão livre assim. Exatamente. Você tem o livre-arbítrio dentro do ambiente exposto, dentro da realidade posta. Dentro das regras do jogo. Isso, exatamente. Você não pode burlar a regra. Que nem o Flávio falou agora. Você não burla a regra da evolução, certo? Então, talvez eu esteja mudando e remudando de opinião, né? Eu esteja me contradizendo a mim mesmo, como tem sido frequentemente notado. Mas é isso, cara. Não importa qual é o caminho, né? Vamos supor, você tem, não acho que seja o caso aqui, mas você tem 2 filhos. Mesma criação, os mesmos valores, os mesmos critérios dados para os 2, mas sairão pessoas diferentes. Sim. Por conta da personalidade, dos gostos, das escolhas e o conjunto de coisas que você vai adquirindo ao longo do caminho. É o mesmo caso nosso. Deus deu a mesma condição para todos. Fomos criados simples e ignorantes. E com a mesma tendência para um para outro. Exatamente. Aí, o que cada um vai fazer é esse caminho, né? Um vai optar o caminho mais longo, o outro mais perto. Mas uma regra é imutável, que é a regra da evolução. Sim. Isso é determinismo. Determinismo. Isso é inexorável. Inexorável. Como já diria a Zaz, inexorablement. Então, porque lá no Livro dos Espíritos ele fala, só existem 2 fatalidades. A morte e a evolução. Isso. A desencarne, né? Para quem está encarnado. Ou seja, tem uma frase do Mário Quintana, que ele diz que aquele que nunca se contradiz deve estar mentindo. Eu acredito nisso. Não, eu acho sensacional. Não, Ó, vou botar mais lenha aqui na fogueira. 258. Pergunta, escolha das provas. Quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, ou seja, então já tem uma coisa um pouco mais, já passou daquele, já perdeu a ignorância, como diria a Carla. Tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Ele próprio escolhe o gênero de provas, porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, a gente estava tentando definir o que é o tal do livre-arbítrio, é na 258 que está a resposta. Aí o subpergunta, que é item A, pergunta de Kardec. Não é Deus, então, que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Olha que interessante isso aqui agora. Aí vai contradizer o que nós estamos falando. Contradizer. Quando a gente fala assim, que Deus, assim, não, ele joga agora, se vira, as regras são essas, a decisão é sua. Aí a resposta. Somos nós. Nada ocorre sem a permissão de Deus. Por quê, né? Porque foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. E de agora perguntar por que ele decretou esta e não aquela lei. Aí é outra pergunta. Dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que tiverem. Nada lhe estorva o futuro, aberto se lhe acham assim o caminho do bem como do mal, ou seja, está igualmente aberto. Aí, o igualmente aberto é o aleatório. Aleatoriamente, você pode ir para o bem, você... Escolha. Escolha. Sim. Ô, cara, só queria te falar um negócio. Com relação àquilo que as pessoas interpretam como castigo, na verdade, não tem a ver exatamente com a má escolha em si. Tem a ver com a consequência. Então, você pode ter boas e más escolhas. Se você fizer uma escolha ruim, isso vai ter consequências. E é aí que as pessoas interpretam como sendo punição, e não é. É resultado dos seus atos. Exatamente. É simples assim. Se você achar que pode sair voando feito o super-homem e pular de um prédio, você vai se esborrachar.
provavelmente vai morrer, depende da altura que você cair, é simples. Não, quanticamente tem uma chance de voar, mas é infinitamente pequeno. Mas o castigo, Mas, fala então, assim, né? esse Eles foi- acham sempre que o castigo vem de Deus, Não. nunca deles. E Exatamente. aí, aqui o que a gente vê no Espiritismo é que o castigo, né? Esse castigo que a gente acha que é castigo, não é um castigo. É que é uma forma de falar assim, olha, você está indo no caminho errado. Você fazendo isso, as consequências serão essas. Então, por isso que eu acho que a ignorância ela é aliada. Por quê? Quando você não sabe, a sua consciência não dói. Aí você não se responsabiliza tanto. Isso. Agora, quando você sabe, é igual, outro deu um exemplo bem facinho. Quando a gente era criança, todos nós aqui temos mais ou menos a mesma idade, a gente tomava banho de mangueira, né? Não, Não sei se vocês... não era mangueira, era esguincho. Então, e a gente, se deixasse, a gente ficava o dia inteiro ali, mesmo que a gente não tivesse com a mangueira tomando banho, a gente deixava a mangueira ligada. Na hora que a gente queria, a gente ia lá e... Rara eram as pessoas que iam lá e controlavam a mangueira. Né? Ah, vai gastar água, não sei o quê. Porque a gente achava que a gente ia ter água pro resto da vida. Para a gente não era um crime. Hoje, se a gente vê alguém desperdiçando água, para a gente já é um crime. Por quê? Porque nós perdemos a ignorância. A gente não pode se culpar e ficar achando que vai ter um castigo por algo que a gente achava que era normal. Entendeu? Que a gente não tinha conhecimento. Então, a partir do momento que a gente conhece, que a gente sabe que a gente vai tá sofrendo falta de água por causa dos nossos atos do passado, o que a gente faz? A gente continua gastando água ou a gente tenta melhorar? Uhum. Eu mesmo para lavar meu quintal só quando eu lavo roupa. Eu lavo roupa, aproveito a água da máquina, encho os baldes e lavo todo o quintal. Não tem como, quase 1 hora lavando o quintal. Mas se fosse antigamente, eu não fazia isso. Eu esperava a água do amaciante lá do enxágue para enxaguar. Mas antes eu não pensava nisso. Então, acho que espiritualmente é assim também. A gente faz uma porção de coisas que a gente não se cobra. Mas a partir do momento que a gente sabe que é errado, que não pode, que aquilo vai ter uma consequência que vai nos prejudicar, aí a gente vai espiar. Não tem jeito. Nossa, A gente vai Eu queria sofrer. falar duas coisas. Pode falar. Só estou ouvindo agora. Primeira delas, aí nessa linha de pensamento da qual eu compartilho com a Carla, cai por terra grande parte do discurso pentecostal existente hoje de que Deus é punitivo, né? Então, Nunca foi. nunca foi, cara. Então, assim, as coisas ruins pelas quais a gente passa são decorrentes das nossas decisões, das nossas escolhas. Escolhas. Deus não tem nada a ver com isso. Deus não está castigando ninguém, muito pelo contrário. Uma é isso. A segunda coisa, eu esqueci, eu volto assim que eu lembrar.